Esse homem roubou o próprio filho. Marcelo foi criado sozinho em lares adotivos, pois seus pais o haviam abandonado quando ainda era um bebê. Os anos passaram. Ele já era um homem adulto e trabalhador, quando do nada seu pai reapareceu. Ambos conversavam às vezes, mas mantinham um relacionamento distante. Certo dia, o pai de Marcelo ligou desesperado, chorando e implorando ajuda. Disse que, se não pagasse a dívida com traficantes, iriam acabar com a vida dele. Logo, Marcelo entregou tudo o que tinha, inclusive vendendo seu carro para ajudar seu pai. Mas o que ele não sabia era que tudo não passava de um golpe. O cara era um sem vergonha e não estava nem aí para o próprio filho. Anos se passaram e Marcelo já havia se esquecido disso. Até que recebe uma ligação do hospital dizendo que seu pai estava no leito de morte e queria vê-lo para pedir perdão. E agora, Marcelo daria a redenção ao seu pai ou deixaria ele morrer com essa culpa? E se fosse você? Deixe nos comentários o que faria. Essa mulher abandonou os filhos e o marido por causa de um cara rico. Ela vivia reclamando que estava cansada de ser pobre, que queria um marido rico. Mas seu marido era um simples trabalhador que criava e sustentava sua casa e filhos com muita honra. Certa vez, ela, muito bonita, chamou a atenção de um milionário que fez uma proposta. Sem pensar duas vezes, ela decidiu largar todos e ir embora do país com ele. Com muito esforço e trabalho duro, eles superaram todas as mágoas e tristezas que essa mãe deixou. Anos se passaram. Ele estava já conhecendo outra mulher, quando de repente ela reaparece, falida, tinha sido trocada por uma mulher mais nova. E com toda a cara de pau do mundo, pede para voltar, diz estar arrependida. O marido diz que não quer aceitar, mas as crianças, que sempre sentiram muita falta da mãe, quer que ele aceite. O que você faria no lugar desse marido? Aceitaria ela de volta ou continuaria seguindo sua vida? E se fosse você? Deixem nos comentários o que faria. O dia em que o mundo resistiu. Era um dia comum como qualquer outro, até o céu se encher de naves desconhecidas. Diante da ameaça alienígena, antigas rivalidades foram deixadas de lado. Pela primeira vez, todas as nações se uniram em defesa da Terra. A humanidade enfrentou destruição e medo, mas recusou-se a desistir. Pela primeira vez na história, todas as nações se uniram sob uma bandeira única. Armas nunca vistas antes foram colocadas à prova. Lasers potentes, drones furtivos e canhões eletromagnéticos. Batalhas épicas se espalharam pelo globo, a Terra vibrando sob o impacto devastador da guerra cósmica. Cientistas descobrem fraqueza inesperada das naves alienígenas, utilizando ondas sonoras específicas capazes de desabilitar os sistemas invasores. A união sem precedentes entre nações foi nossa maior arma. A batalha final chegou. Unidos enfrentamos nosso maior desafio. Provamos que, mesmo diante da ameaça mais mortal, somos mais fortes unidos. Este foi o dia em que a humanidade escreveu uma nova história de superação. Dois carros varam a cidade, um policial civil e um bandido que acabou de fugir de um banco. Ele e seu parceiro assaltaram um banco. E na troca de tiros com o policial que passavam por lá bem na hora do ocorrido, levou um tiro e não resistiu. Já o outro entrou no carro e deu fuga com toda a velocidade que o carro permitia, batendo em tudo que via pela frente. Em uma curva fechada numa rua deserta, capotou o carro. Ele saiu do carro e, com a arma em punho, apontou para o policial. Mas quando menos se espera, parceiro, a vida muda para pior. O bandido decide tirar a máscara. E acredite, era o filho do civil. O pai, assustado, sem acreditar no que estava vendo, entra em desespero, sem saber o que fazer. O moleque de mais de 20 anos sempre deu dor de cabeça. Mas dessa vez ele foi longe demais. E agora, o civil prende seu filho, ou deixa ele ir embora. E você, o que você faria? Governos entraram em colapso, comunicações interrompidas, a civilização mergulhou em pânico. Nuvens de fumaça e destroços encobrem os céus, fazendo com que a humanidade sofra com uma nova quase era glacial. Sem sol, sem calor, a fome domina. A humanidade enfrenta seu maior desafio, sobreviver. Tudo isso porque um meteoro de apenas 10 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra. Mas em meio ao caos surge a maior força humana, a união pela sobrevivência. Dezenas de anos se passariam até que vejamos a luz do sol mais uma vez. Cientistas trabalham arduamente para podermos um dia, quem sabe, voltar ao que hoje chamamos de vida normal. Aos poucos, com a chegada da luz do sol, a humanidade se reergueria, mas jamais como antes. Deixe nos comentários se soubesse que o mundo poderia acabar amanhã, com quem você gostaria de passar suas últimas horas. Se inscrevam no canal. E se isso acontecer. 17 de janeiro de 2011, Rio Grande do Sul, Brasil.
A tempestade surgiu do nada. Em segundos, Marcelo viu seu pequeno barco ser destruído pelas águas violentas. Agora, ele estava sozinho no infinito azul do mar aberto. Só quem já ficou em mar aberto sabe o pavor e o silêncio ensurdecedor que é. O medo tomou conta. Cada segundo era uma luta desesperada pela vida vultos em torno dele. A esperança se desfazia com as forças que restavam. Chegou uma hora, parceiro, que tudo que ele se lembrava era de sua esposa do dia do seu casamento. Mas finalmente, quando a escuridão parecia certa, algo aconteceu. O socorro chegou. Com as poucas forças que tinha, Marcelo nadou com muita dificuldade em direção ao barco. Mas às vezes o mar tem outros planos. Quando faltavam poucos metros, um tubarão mordeu, arrancando-lhe partes vitais. E infelizmente ele não resistiu. Mas e se fosse você, o que você faria? Deixem nos comentários. Na cidade de Nova Campinas, Rio de Janeiro, em 20 de abril de 2018, um menino de uns 12 anos entrou em uma farmácia e furtou leite e desodorante. O atendente da loja o agarrou enquanto saía e chamou a polícia. Imediatamente o dono da loja lá apareceu e, gritando com o garoto, deu uns pedalas na sua cabeça. E o garoto não parava de chorar. O garoto tentava a todo custo fugir. Aí decidiram amarrar ele com uma corda. O garoto, chorando, disse que era para alimentar seus irmãos que passavam fome. O gerente da loja não acreditou e queria que ele fosse preso. Já o dono da loja queria verificar se isso era verdade. A polícia chegou e tiveram que tomar a decisão: levar para a delegacia como queria o gerente, ou verificar se era verdade e ajudar o garoto como queria o dono da farmácia. E ai, o que você faria? O dono da farmácia, comovido, dispensou a polícia e foi até a casa do garoto. E tudo que ele havia dito era verdade. O dono da farmácia decidiu então ajudar o garoto, dando-lhe uma cesta básica. E se fosse você, faria o mesmo?